Saudações, respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, a fazer licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Este trabalho é especificamente para a disciplina de Contabilidade Financeira 2, que me é lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Hoje nós vamos falar sobre a norma de contabilidade e relato financeiro número 10, que tem a ver com contratos de construção. Em primeiro lugar, quero dizer que para esta norma referente a contratos de construção, nós vamos abordar assuntos relacionados a objetivo quando reconhecer réditos e gasto. Dizer que a norma de contabilidade e relato financeiro número 10 resolve o problema de timing na construção. A obra começa num ano e acaba noutro. A norma define como distribuir o rédito e os custos pelos períodos em que o trabalho é feito para não distorcer o resultado. Agora, sem mais delongas, vamos para o ponto principal. Esta norma existe por um motivo muito simples. Na construção, uma obra não começa e acaba no mesmo mês. Uma ponte, um edifício, uma estrada podem demorar 2 a 3 anos a ser construída. E aqui está o problema. Se a contabilidade só reconhecesse rédito no fim da obra, o que aconteceria? Nos anos intermédios, a empresa ia mostrar prejuízo ou zero lucro. E no último ano ia aparecer todo o lucro de uma vez. Isso não reflete a realidade. A norma de contabilidade e relato financeiro 10 resolve isso. Ela define, nesse caso, como distribuir o rédito e os custos pelos períodos em que o trabalho é realmente executado. Assim, o resultado de cada ano mostra o que a empresa faz naquele ano. Hoje vou explicar 4 pontos: o âmbito da norma, como calcular o rédito e os custos, como funciona o método da percentagem de acabamento e o que temos que divulgar nas notas. Âmbito e definição de contrato de construção. Primeiro, quando é que a norma de contabilidade e relato financeiro 10 se aplica? Esta norma, em primeiro lugar, aplica-se apenas às entidades contratadas, ou seja, quem executa a obra. Se és uma empresa de construção, aplicas a norma de contabilidade e relato financeiro 10. Se és o cliente que encomendou a obra, tu usas outra norma, porque não tem o mesmo efeito. E o que é um contrato de construção especificamente? Um contrato de construção é um contrato para construir um ativo único, como um edifício, mas também se aplica a um conjunto de ativos que são interdependentes. Posso dar um exemplo prático. Imaginemos que estamos a construir uma fábrica. Essa fábrica tem um pavilhão industrial, tem uma central elétrica, tem um sistema de tratamento de água separados. Esses ativos não funcionam, eles só fazem sentido em conjunto. Logo, mesmo que tenhas 3 contratos assinados para efeitos da norma 10, isso é um único contrato de construção. A norma também inclui serviços diretamente ligados à obra, como projetos de arquitetura e engenharia, e inclui demolição e recuperação ambiental, porque tudo isso faz parte do ciclo de construção. De seguida, vamos falar sobre a combinação e segmentação de contratos. A substância importa mais que o papel, em primeiro lugar. Aqui está um ponto que muitas pessoas erram, mas hoje nós vamos sanar esse problema em conjunto. A regra geral diz o seguinte: um contrato, uma contabilidade separada, mas a norma de contabilidade e relato financeiro 10 manda olhar para a substância econômica, não para o papel assinado como tal. Quando é que devemos segmentar um contrato? Quando num único contrato tu tens 2 ativos claramente diferentes, negociados em separado.
Por exemplo, assinaste um contrato para construir um edifício de escritório e um parque de estacionamento subterrâneo, mas apresentaste propostas separadas. Negociou-se o preço em separado. E o cliente podia aceitar só o edifício e rejeitar o parque. Nesse caso, contabilizamos como 2 contratos, porque na prática são 2 projetos com margens e riscos diferentes. E quando é que devemos combinar os contratos? Quando assinamos, ou seja, assinaste 3 contratos, mas na realidade é um único projeto. Por exemplo, vais construir um condomínio com 5 blocos. Assinaste um contrato para cada bloco, mas foram negociados juntos. O preço foi fechado como pacote e a obra vai correr de forma contínua. Se tratasses como 5 contratos separados, ia parecer que um bloco deu lucro e outro deu prejuízo. Quando na verdade a margem é do projeto todo. Por isso a norma manda combinar os projetos e os contratos. O objetivo disto é evitar manipulação. Não podemos dividir uma obra grande em 10 contratos pequenos só para mostrar lucro todos os meses, porque não compensa. O intuito é mostrar aquilo que é a realidade do que será feito da contabilidade ao longo deste período. De seguida, vamos falar sobre rédito do contrato, o que entra e o que não entra num contrato de construção. Primeiro, vamos ao dinheiro. Quanto é que eu posso reconhecer como rédito? O rédito do contrato, nesse caso, tem 3 componentes. O primeiro é fácil. O valor inicial acordado no contrato, se assinei por... o primeiro, nesse caso, é o valor inicial acordado no contrato. Se assinei por 10 milhões de meticais, parto daí. O segundo são as alterações. O cliente chega a meio da obra e diz o seguinte: quero mais um andar. Se ele aprovar o preço adicional por escrito, esse valor entra no rédito. Mas atenção, se ele só falou de boca e não assinou nada, ou seja, não criou uma nova cláusula nesse contrato, eu não posso incluir, porque porque pode ser, por exemplo, que ele depois negue que criou ou que pediu isso. A norma é clara. Ela diz que tem de ser provável e mensurável confiabilidade. O terceiro são as reclamações e os incentivos. Reclamação é quando o cliente causa um atraso e eu cobro os custos extra. Incentivo é quando me pagam um bônus se entregar antes do prazo. Mas só incluo isto no rédito se for possível ou provável que vou receber. Não posso sonhar com dinheiro sem colocar os pés no chão. Ou seja, eu não reconheço a reclamação até haver um acordo. E tudo isto é mensurado pelo justo valor, ou seja, pelo valor que realmente espero receber, descontado de descontos e incertezas. Custos do contrato, o que conta como custo da obra. Agora, do lado dos gastos, nem todos os gastos da empresa entram aqui, nesta norma, ou seja, no contrato de construção. Só que os gastos atribuídos aqui fazem parte desta norma. Temos 3 tipos: custos diretos, que incluem, neste caso, materiais que comprei só para aquela obra, salários dos pedreiros que trabalharam nela, aluguer da grua que está no estaleiro. Isso é um custo direto, sem dúvida. Custos indiretos imputáveis, que tem a ver com seguros de estaleiro, depreciação dos equipamentos que rodam entre várias obras, custo do departamento de obras. Estes eu posso imputar usando um critério razoável, por exemplo, pelas horas das máquinas usadas. E
custos específicos que o contrato me permite debitar ao cliente. Existe aqui um ponto de extrema importância irrefutável e inegociável. Se os custos de fazer a proposta, se eu gastei 200 mil meticais a fazer o projeto para concorrer à obra, e é provável que eu vá ganhar esses 200 mil entram no custo do contrato. Se eu perco a obra, esses 200 mil vão como gasto do período, não ficam pendurados no ativo, porque foi por uma causa maior, digamos que seja assim. Ou seja, neste ponto entram materiais, mão de obra direta, aluguer de máquinas, entram também seguros e custos de departamento de obras, desde que consigamos imputar estes custos. Método de percentagem de acabamento. Chegamos ao ponto mais importante. Como é que eu reconheço rédito e gasto ao mesmo tempo? A norma de contabilidade e relato financeiro 10 exige o método da percentagem de acabamento, sempre que eu conseguir estimar o desfecho da fiabilidade. Como é que exatamente funciona? É simples. Rédito reconhecido é igual a rédito total estimado vezes percentagem de acabamento. Gasto reconhecido é igual a custo total estimado vezes percentagem de acabamento. Lucro do período é igual à diferença entre os dois. Deixa eu dar um exemplo com números, porque é aqui que se clarifica. Tenho um contrato de 6 milhões de meticais. O custo total estimado é de 5 milhões. Até 31 de dezembro, eu já gastei por aí 2 milhões. Qual é a minha percentagem de acabamento? 2 milhões divididos por 5 milhões é 40%. Então, este ano eu reconheço 40% de 6 milhões. Ou seja, 2 milhões e 400 de rédito e reconheço 40% de 5 milhões, ou seja, 2 milhões de custo. O meu lucro deste ano passa a 400 mil meticais. Devemos reparar, mesmo que eu só tenha faturado 1 milhão ao cliente, eu reconheço 2 milhões e 400. Por quê? Porque o trabalho já foi feito. O método da percentagem de acabamento reflete a realidade econômica, não o fluxo de caixa. Agora, quando é que exatamente eu posso usar este método? Só se eu cumprir 4 condições, consigo estimar o rédito total na confiabilidade. É provável que vou receber o dinheiro, consigo estimar os custos para terminar a obra, consigo medir a fase de acabamento. Se faltar uma destas, eu não posso usar o método. Aí eu opto por usar método do custo zero. Reconheço o rédito só até ao valor dos custos que sei que vou recuperar. Não reconheço lucro nenhum até a situação ficar clara. Como medir a fase de acabamento? Mas como é que nós podemos saber que a obra está 40% concluída? A norma dá 3 formas. Eu uso a que medir com mais fiabilidade. O primeiro método é o método do custo. Custos incorridos até a data divididos pelos custos totais estimados. É o mais usado porque tenho os dados da contabilidade. O segundo método é o levantamento físico do trabalho executado. O engenheiro vai ao terreno e mede. Já fizemos 200 metros da fundação ou faltam 300. O terceiro método é a proporção física concluída. Já fizemos 4 dos 10 pilares, logo 40% da estrutura está pronta. Atenção a um erro comum. Os adiantamentos do cliente não medem o avanço. Repito, os adiantamentos do cliente não medem o avanço. Eu posso ter recebido 50% do valor e ter feito só 10% da obra.
Se eu reconhecesse 50% do rédito, estaria a mentir. O avanço mede-se pelo trabalho físico ou pelos custos, não exatamente pelo dinheiro que entrou na conta. Perdas esperadas e alterações nas estimativas agora. O lado chato é que, se a obra der prejuízo, a norma de contabilidade e relato financeiro 10 aplica o princípio da prudência. Se eu sei hoje que os custos totais vão ultrapassar o rédito total, eu reconheço essa perda toda já. Não espero pelo fim da obra, por exemplo, o contrato de 11 milhões, agora vejo que vou gastar 12 milhões, tenho um prejuízo esperado de 1 milhão. Eu reconheço esse 1 milhão como gasto já no período em que descobri, não escondo o problema. E se as estimativas mudarem, por exemplo? As estimativas, na verdade, mudam sempre, porque, como já te disse, é uma estimativa. Não há certeza de que isso realmente vai acontecer. No ano 1, eu achava que ia lucrar 2 milhões, por exemplo. No ano 2, vejo que só vou lucrar 1 milhão. Eu não volto atrás e corrijo o ano 1. Eu trato como alteração de estimativa, conforme a norma de contabilidade e relato financeiro 4. Aplico a nova estimativa de forma prospectiva. O efeito aparece no ano 2 e nos anos seguintes. Isso mostra que a contabilidade não é estática, ela acompanha a realidade da obra. No final, o que exatamente eu tenho de mostrar aos utilizadores das demonstrações financeiras? A norma de contabilidade e relato financeiro 10 exige 3 coisas. Primeiro, na demonstração de resultados, quanto rédito reconheci no período e que método usei para calcular. Segundo, no balanço, para os contratos em curso, o total de custos acumulados mais lucros menos perdas reconhecidas até a data, os adiantamentos que já recebi do cliente, as retenções que o cliente me fez e, terceiro, a apresentação. Se custos mais lucros forem maiores que o valor faturado, o cliente me deve. Ou seja, eu mostro isso como ativo, quantia bruta devida por clientes. Se eu já faturei mais do que trabalhei, eu devo trabalho ao cliente. Mostro como passivo, quantia bruta devida a clientes. Sem estas divulgações, ninguém, absolutamente ninguém, sabe se a empresa está bem ou se está a esconder problemas nas obras, o que não deve acontecer em hipótese alguma. Divulgação no balanço. A norma de contabilidade e relato financeiro 10 fala sobre a divulgação no balanço, mostrando, ou seja, com o intuito de fazer transparecer que deve-se mostrar o estado real das obras em curso na data de relato. Ou seja, o objetivo é simples, deixar claro quanto a empresa já gastou e quanto já ganhou, comparado com o que já faturou ao cliente. Vou dividir em 3 partes para ficar fácil de entender. O que tens de divulgar? Para todos os contratos de construção em curso à data do balanço, a empresa tem de divulgar 3 valores. O primeiro valor, o total acumulado de custos incorridos mais lucros reconhecidos, menos perdas reconhecidas até a data. Dizendo de forma clara, é o valor total de trabalho que já fizeste na obra, valorizado pelo método da percentagem de acabamento. Não é o valor faturado, é o valor real executado. Segundo, o valor dos adiantamentos recebidos dos clientes. São os pagamentos que o cliente te fez antes de o trabalho estar feito. É dinheiro na tua conta, mas não é teu dinheiro ainda. É uma obrigação de executar a obra. Terceiro, o valor das retenções feitas pelos clientes. Retenção é aquela percentagem que o cliente segura em cada faturação como garantia. Por exemplo, ele paga 95% e segura 5% até ao fim da obra.
Esse 5% também tende a aparecer. Por que isto? Porque um investidor ou banco precisa de saber dessa obra, quanto já fiz e quanto já recebi. Se não divulgares se não divulgarmos, parece que o valor está todo no ativo fixo ou nas dívidas, enquanto que não está. Como apresentas no balanço? Aqui entra a lógica do ativo versus passivo. Tu não mostras os custos e a faturação separados, mostras o saldo líquido. Fazes a conta, custos acumulados mais lucros reconhecidos, menos perdas reconhecidas, menos faturação emitida, que nesse caso é igual a saldo do contrato. Esse saldo pode dar positivo ou negativo. O primeiro caso seria saldo positivo, significa que já trabalhaste mais do que faturaste. O cliente te deve obra executada e ainda não faturada. Por exemplo, já fiz 2.400.000 de trabalho, mas só faturei 1.800.000. Tenho 600.000 a receber de trabalho já feito. Mostras como ativo corrente na rúbrica quantia bruta devida por clientes por contratos de construção. Segundo caso, saldo negativo significa que já faturaste mais do que trabalhaste, recebeste adiantamento ou faturaste adiantado. Tu deves trabalho ao cliente, por exemplo, já faturei 3 milhões, mas só fiz 2 milhões de trabalho. Tenho 1 milhão de obrigação de executar obra. Na apresentação, mostras como passivo corrente na rúbrica quantia bruta devida a clientes por contratos de construção. Devemos reparar que nunca podes compensar um contrato com saldo positivo com outro com saldo negativo. Cada contrato é tratado de forma separada. É para não esconder uma obra má com uma obra boa. Mas por que essa forma de divulgação é importante? Sem esta regra, uma empresa pode parecer saudável só porque recebeu muito adiantamento, mas na prática ainda não fez o trabalho. Com a divulgação da norma de contabilidade e relato financeiro 10, qualquer pessoa vê 3 coisas na obra. Risco de obra, se o saldo é positivo é muito alto, pode significar que o cliente está a atrasar pagamentos ou que há disputas. Risco de liquidez, se o saldo negativo é muito alto, significa que a empresa tem muita obrigação de executar obra no futuro. Se não conseguir, tem problema. Qualidade do resultado. Se o saldo positivo cresce todos os anos e o caixa não acompanha, pode ser sinal de rédito reconhecido agressivo demais. Resumindo, o balanço deixa de mostrar só clientes e adiantamentos e passa a mostrar também quanto da obra já fiz e quanto já me pagaram por isso. É transparência pura. Então, dou por encerrada a parte teórica deste trabalho referente à norma de contabilidade e relato financeiro 10, contratos de construção. Agora vamos entrar na seção da resolução dos exercícios práticos. Mas antes de encerrar a parte teórica, a teoria desta norma fala em resumo, ou seja, olha para a substância, não para a norma. Rédito e custos incluem alterações e reclamações. A norma reconhece a medida que constróis, a perda reconhece-se logo e a divulgação é feita toda nas notas. Ou seja, estes são os pontos dos quais a norma vai falando ao longo do seu desenvolvimento. Este exercício prático diz o seguinte: a construção ABC tem um contrato de construção de 1.500.000 meticais, com duração de 3 anos. No final do primeiro ano, a empresa já tinha incorrido em custos de 500.000 meticais e recebeu 600.000 meticais de pagamentos progressivos. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Esse exercício é basicamente uma aplicação prática do método de percentagem de acabamento. Vou explicar passo a passo de onde vem cada número e o que significa para este exercício.
Começamos pelos dados. O valor do contrato é de 1.500.000 meticais. Esse é o preço total que o cliente vai pagar se a obra for concluída conforme o acordado e vem diretamente do contrato assinado. Depois, temos os custos incorridos no ano N, que são 500.000 meticais. Esses 500.000 meticais são os gastos reais que a empresa teve com a obra nesse ano, como materiais, salários dos trabalhadores, aluguer de máquinas, entre outros. É a informação que sai da contabilidade analítica da obra. Por fim, temos o pagamento recebido do ano N, ou seja, 600.000 meticais. Esse valor mostra quanto o cliente já pagou, mas atenção, ele não serve para calcular o rédito, serve só para depois comprarmos ou compararmos se recebemos mais ou menos do que trabalhamos. Agora, calculamos o grau de acabamento. A norma 10, no parágrafo 21, diz o seguinte: a forma mais comum é dividir os custos incorridos acumulados pelo custo total estimado. No exercício, o custo acumulado é de 500.000 meticais, porque estamos no primeiro ano. O custo total estimado não foi dado, mas para o resultado dar 33,3%. É porque o exercício assumiu que o custo total da obra é também 1.500.000 meticais, fazendo a conta 500.000 a dividir por 1.500.000 meticais, ou seja, dá 0,333, que nesse caso é 33,3%. Isso quer dizer que, tanto em termos de dinheiro gasto como de trabalho físico, a obra está 1/3 concluída no fim do ano N, com o grau de acabamento em mãos. Aplicamos a fórmula do parágrafo 19 da norma 10 para encontrar o rédito a reconhecer. Multiplicamos o grau de acabamento, como vem no exercício. Eu dizia que multiplicamos o grau de acabamento pelo valor total do contrato, ou seja, ficamos com 33,3% de 1.500.000, que dá 499.500. Esse valor é o rédito que a empresa deve reconhecer na demonstração de resultados do ano N. Não importa se o cliente pagou mais ou menos, o que importa é o trabalho que já foi feito. Se o cálculo desse exatamente 1/3, o valor seria 500.000 meticais, mas aqui usaram 33,3%, e é por isso que ficou 499.500. Agora vamos ao lançamento contabilístico. Como o trabalho já foi feito, mas ainda não foi todo faturado, usamos a conta de acréscimos e diferimentos para ajustar essa diferença. Debitamos a conta de acréscimos e diferimentos por 499.500, porque isso representa obra executada e ainda não faturada, ou seja, um direito que a empresa tem sobre o cliente. Em contrapartida, acreditamos a conta de rendimentos de contratos de construção por 499.500, e esse valor vai diretamente para a demonstração de resultados. Vale notar que o cliente pagou 600.000 no ano. Quando ele pagou, registramos o dinheiro no banco a débito e o cliente a crédito. No fim do ano, compramos o que reconhecemos como rédito, ou seja, 499.500, com o que já faturamos ou recebemos 600.000 meticais. Como recebemos mais do que executamos, ficamos com um saldo negativo de 100.500. Esse saldo não fica escondido. Pela norma 10, parágrafo 28, ele tem de aparecer no passivo como quantia bruta devida a cliente. Isso significa que recebemos adiantado e ainda devemos o trabalho ao cliente. Passamos para o segundo exercício, que diz o seguinte: a empresa de construções XYZ assinou um contrato para construir uma ponte com um valor total de 2 milhões de meticais. Estima-se que o custo total do projeto será de 1.600.000 meticais. No final do projeto do primeiro ano, foram incorridos 800.000 meticais em custos e a empresa já recebeu 1 milhão de meticais do cliente. Partimos para a resolução do exercício. Os dados iniciais são o valor total do contrato, ou seja, 2 milhões de meticais.
Esse é o preço acordado com o cliente. Depois temos o custo total estimado da obra, 1.600.000 meticais. Essa é a previsão que a empresa faz de quanto vai gastar para concluir tudo. A diferença entre os dois, que nesse caso são 400.000 meticais, é o lucro esperado da obra inteira. No ano N, a empresa gastou 800.000 meticais e recebeu do cliente 1 milhão. Para aplicar o método da percentagem de acabamento, o primeiro passo que devemos considerar é calcular o grau de acabamento, ou seja, a fórmula está no parágrafo 21 da norma 10, que diz para dividir os custos incorridos acumulados pelo custo total estimado. Aqui estamos no ano N e o custo acumulado coincide com o custo do ano, que é 800.000 meticais. Dividindo 800.000 meticais por 1.600, obtém 0,5, ou seja, 50%. Isso quer dizer que metade da obra já foi executada, tanto em termos de gasto como de avanço físico. Com 50% da obra concluída, calculamos, nesse caso, o rédito a reconhecer no ano. Multiplicamos o grau de acabamento pelo valor total do contrato. Então, 50% de 2 milhões é exatamente 1 milhão, como todos devem saber. Esse é o valor que vai para a demonstração de resultados do ano N, nesse caso, como rédito de contratos de construção. A lógica aqui, na verdade, é simples. Se fizermos metade do trabalho, reconhecemos metade do rédito total. O custo reconhecido no período segue a mesma proporção. Como já gastamos 800.000 e isso representa 50% do custo total estimado, reconhecemos 800.000 como custo. Subtraindo, ficamos com um lucro do período de 200.000 meticais. Isso mostra que o método da percentagem de acabamento permite, como é que posso dizer, distribuir o lucro esperado ao longo desses anos, de forma proporcional ao trabalho que já foi feito. No lançamento contabilístico, nós devemos debitar a conta de acréscimos e diferimentos por 1 milhão de meticais. Essa conta funciona como um ativo porque representa obra executada e ainda não faturada, ou seja, um valor que o cliente te deve pelo trabalho já realizado. Em contrapartida, creditamos a conta de rendimentos de contratos de construção por 1 milhão de meticais. E esse valor entra na demonstração de resultados. Ou seja, agora comparamos com o pagamento recebido. O cliente pagou 1 milhão de meticais no ano. Ou seja, nós reconhecemos exatamente 1 milhão de rédito. Isso significa que, neste caso, o que faturamos e recebemos coincide com o trabalho executado. Se tivéssemos recebido mais, a diferença ia para o passivo, como quantia devida a clientes. Se tivéssemos recebido menos, a diferença ficava no ativo, como quantia devida por clientes. O ponto importante é que este exercício mostra como a norma 10 evita distorções. Se a empresa só reconhecesse rédito quando recebesse, teria reconhecido 1 milhão e pareceria que o lucro todo veio de uma vez, mas na realidade ela executou 50% da obra. Então, é correto reconhecer 50% do rédito e 50% do lucro esperado. Assim, o resultado de cada ano reflete o que realmente aconteceu na obra. O terceiro exercício diz o seguinte: uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma mensuração de 950.000 meticais. O custo total estimado é de 850.000 meticais. No ano N, os custos incorridos ascenderam a 425.000 meticais. No ano N mais 1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375.000 meticais e o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250.000 meticais. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Então, esse caso mostra a norma 10 aplicada do início ao fim, incluindo quando a obra passa a dar prejuízo, etc. Vou explicar ano por ano. No ano N,
Ou seja, primeiro ano da obra, o grau de acabamento dá 50%, porque os custos incorridos acumulados são de 425 mil meticais e o custo total estimado é de 850 mil meticais. Fizemos metade da obra em termos de gasto. A remuneração total do contrato é de 950 mil meticais, como é o primeiro ano. Como é o primeiro ano, não há rédito reconhecido em anos anteriores. Então, o rédito do ano N é de 50% de 950 mil meticais, que dá, nesse caso, 475 mil. O lançamento debita 475 mil meticais em acréscimos e diferimentos e acredita na conta de réditos de contratos de construção. Isso significa que executamos 475 meticais de trabalho e esse valor vai para a demonstração de resultados. De seguida, temos o ano N+1, que é o segundo ano com a revisão de estimativas. Aqui mudou o custo total estimado, subiu para 1.050.000 meticais. Os custos acumulados passaram para 800 mil meticais. O grau de acabamento agora é 800 mil meticais dividido por 1.050.000, que dá 76,19%, que é esse valor que nós temos aqui no exercício ilustrado. A obra avançou mais 26,19% no ano. Para calcular o rédito do ano, nesse caso, não podemos só fazer 76,19% de 950 mil meticais. Temos de subtrair o que já reconhecemos antes. A fórmula correta seria grau de acabamento vezes remuneração total menos rédito reconhecido em anos anteriores. Então, fica 76,19% de 950 mil meticais, que é 723.805, menos os 475 mil meticais do ano N. O rédito do ano N+1 é exatamente 248.805. O lançamento é o mesmo, não muda nada. Debitamos em acréscimos e diferimentos e creditamos em réditos. O objetivo é evitar duplicar o rédito e reconhecemos só o que avançamos naquele ano. Por fim, temos o ano N+2. Ano N+2 aparece que tivemos, ou seja, o prejuízo. Até N+2 a empresa viu que o custo total da obra vai passar o valor do contrato, ou seja, o prejuízo estimado é de 100 mil meticais. Na tabela, vemos que o resultado acumulado no ano N houve lucro de 50 mil meticais. No ano N+1 houve prejuízo de 126.195 e acumulado até N+2 o prejuízo é de 76.195. A norma 10 é clara no parágrafo 31. Quando sabes que vai dar prejuízo, reconheces a perda toda já. Não podes esperar, mas já tinhas reconhecido 76.195 de prejuízo acumulado. Falta reconhecer a diferença para chegar aos 100 mil meticais, nesse caso. Então, reconhecemos uma provisão de 23.805 no ano N+2. Debitamos na conta de provisões do período subconta perdas em contratos de construção e creditamos na conta de provisões. Isso garante que o prejuízo total da obra apareça já nas demonstrações financeiras, ou mesmo que a obra ainda não tenha terminado, nesse caso. Esse exercício mostra 3 coisas importantes na norma 10. Primeiro, o rédito reconhece-se pelo avanço da obra, não pelo dinheiro recebido. Usas a fórmula do rédito acumulado menos o que já foi reconhecido. Segundo, as estimativas mudam. Se o custo total sobe, o grau de acabamento cai e o rédito do ano ajusta para baixo. É alteração de estimativa, não de erro. Ou seja, o terceiro ponto, perdas esperadas reconhecem-se imediatamente. A prudência manda não esconder prejuízo. Por isso, crias a provisão para cobrir a diferença. Então,
Esta foi a apresentação de hoje sobre a norma de contabilidade e relato financeiro 10, correspondente a contratos de construções. Espero que nos vejamos num futuro próximo e dou por encerrada a minha apresentação.